Estamos ao vivo, começando essa live. Tamo ou não tamo? Ah, tamo ao vivo para mais uma live do Conde. Tudo bem com vocês? Começando aqui essa live. Saudações democráticas a todos vocês. E vamos começar a falar de um pouco do resumo do noticiário desse dia aí tão intenso. A gente se diverte um pouco, a gente lamenta por outro lado. Também um dia... Hoje não foi tão fragmentário o noticiário, né? Hoje o noticiário foi mais... Teve um eixo, assim, né? Que é a questão do Gustavo Bebiano com o governo Bolsonaro. E teve um desfecho que eu achei o pior possível para o governo, né? Se alguém, nesse mundo de Deus... Saudações, Emanuele Lins, Jorge Albuquerque, Wilker Lacerda, Márcia Oque Gonçalves, Rosa Nonato, Lorena Figueiredo, todo mundo chegando aqui para a live do Conde com muito coraçãozinho. Saudações democráticas, Gia Abreu, Rúbia Silva, Cris Souza, uma piracema de saudações democráticas aqui no YouTube também. Vamos lá, José Jair, Cláudia Silva, Tarso Breno, Roberto Dantas, Ana Lúcia Silvaninha, saudações Brasília, Maria Amélia Nascimento de Oliveira, saudações, Maria Oliveira, Leonardo Leon, saudações indígenas Cara Pálida. Eu vou contar a história do Cara Pálida para vocês hoje aqui para começar essa live do Conde. Eu não sei se eu já contei em alguma live, mas enfim, são tantas lives, né? A gente já tá, daqui a pouco é um ano de live, velho. É 300 lives na cabeça. Mas essa história do Cara Pálida, que o meu querido Jailson Romão sempre me lembra aqui, né? Eu quero contar para vocês, porque é uma história também que o meu orientador, Círio Pocente, grande linguista, professor da Unicamp, ele contava em aula. A gente nas aulas de linguística de análise do discurso na Unicamp, a gente, sobretudo com o Círio Pocente, que tem uma escola diferente de análise do discurso, basicamente uma escola que ele fundamenta aqui no Brasil, que é uma que não considera o sujeito assujeitado, totalmente assujeitado. Tem uma outra escola de análise do discurso que considera o sujeito. O que é o assujeitamento? Assujeitamento é, basicamente, em linhas gerais, né? O sujeito que não é o ser humano, que não é um indivíduo, é o sujeito investido de desejo, sujeito histórico, né? Que vem a ser, enfim, de maneira grosseira, a pessoa, você, o seu eu, né? Esse sujeito. Tem uma corrente dessa teoria que eu sigo, análise do discurso francesa, que entende que esse sujeito não tem como operar diante do poder do discurso. O discurso, a ideologia é muito mais forte. E é mesmo, tá? E o sujeito fica numa situação muito fragilizada, não consegue sequer tocar, roçar uma mudança na dimensão da produção do discurso, na estrutura do discurso. Eu espero que a transmissão esteja boa. Eu fico pensando que o Facebook anda meio instável para mim. Então eu estou no YouTube avisando a todos vocês e também estou no Facebook, porque tem muita gente que gosta de curtir a live no Facebook. Eu continuo tentando. Eu só não formatei meu celular para tentar minimizar algum problema que pode ser, inclusive, do meu próprio aparelho, a transmissão, porque eu estou com muita coisa importante no meu WhatsApp. Se eu formatar, eu vou perder tudo isso. Então, por enquanto, eu não posso. Então, primeiro eu tenho que trabalhar muito, copiar esse volume de informação que eu tenho no WhatsApp e depois formatar. Ou comprar um celular novo, porque o meu tá muito velho. Alô, 247, estou precisando do celular. Preciso do celular. Vou fazer uma catarse, né? Vou fazer uma catarse para um celular novo por onde? Um instrumento de trabalho, Puembas. Então, voltando aí, digressões mil, então isso, tem jeito. O Conde é chato mesmo, né? Cadê aqui o YouTube, banda, transmissão ótima, o YouTube tá lá, ótimo, show, pocket show, que eu tô com saudade também. Então, como eu ia dizendo, desculpa, do sujeito e da teoria análise do discurso. Então, o discurso é mais forte, então, o sujeito nessa teoria, nessa corrente que é mais
aspas, conservadora, o sujeito não fala, ele é falado pelo discurso. Eles usam um pouco essa metáfora, tá? E aí, enfim, acaba que você tem que, na medida do possível, desconstruir tudo aquilo que é dito numa sociedade, num contexto político, num contexto social, para poder entender como é que a onda do sentido vai se movimentando ao longo da história. E cabe ao sujeito aceitar, tá? Não pode fazer nada contra isso. Bom, a própria teoria já é uma prova que isso é falso, né? Porque a teoria da análise do discurso francesa implica que você tem um sujeito que foi lá e conseguiu furar um tipo de sistema que a ele não era autorizado mexer antes de o nascimento de uma teoria como essa, que é baseada na psicanálise, no marxismo e na linguística saussuriana, tá? Bom, esse é um ponto. A outra corrente que eu gosto, que é mais interessante, é o do sujeito que participa do sentido e participa da história. É o sujeito que pode ser protagonista. É o cara que pode ir lá furar. Veja, a participação do sujeito, a participação... Vamos falar do indivíduo só para ficar mais claro, porque eu sei que nem todo mundo aqui domina a teoria, nem todo mundo conhece todos os meandros aí dessas questões teóricas e conceituais das teorias linguísticas e tudo mais. Então a gente pode falar da pessoa, né? Pessoa, o indivíduo, nessa teoria, ele vai lá, ele pode mexer um pouco na história, ele pode interferir no curso da história e no curso da produção de sentido. Só que é uma interferência muito pequena, muito sutil, muito delicada. Digamos, se você tem 100% de produção de sentido numa sociedade, você vai ter o sujeito mexendo ali no máximo em 3%, mas é o suficiente para causar estrago. É suficiente para causar estrago. O Lula, por exemplo. O Lula, como é que você vai... Essa que é a questão. Por isso que eu fico tão comichão passando pela minha cabeça, pelo corpo todo, quando eu falo do Lula. Porque o Lula é um cara que rompe a própria percepção teórica da produção de sentido via psicanálise, marxismo e análise do discurso. Ele é poderoso demais enquanto sujeito. É uma coisa fora da curva sem precedente. Veja, na história da análise do discurso, enfim, numa certa história, né, da produção de discurso no mundo acadêmico, no mundo teórico, no mundo do texto, a gente costuma dizer, dentro dos estudos de análise do discurso, que você tem no mundo três criaturas, três sujeitos que foram diferenciados nesse campo da produção de sentido. Vamos lá, começando a live hoje muito densa, hein? Muito densa. Alô, Lula, querido, denso para você, que eu sei que você curte, eu sei que você gosta disso também. Imagina eu falando com o Lula, que é o cara mais impressionante para a teoria com a qual eu trabalho. Mas vamos lá, né? Eu estou fingindo aqui que tá tudo bem, né? Mas o cara é parceiro, né? Ele é amigo. A gente ainda vai fazer muitas coisas juntos, tenho certeza disso. Sobretudo fazer enfim, conversar, tocar um violão, fazer uma caipirinha com a minha lima da Pérsia que eu tenho aqui em casa, né? A gente vai fazer tudo isso. E aí, quem são esses caras, né? É Copérnico, são as três feridas da humanidade, vamos dizer assim, teóricas, né? Sociais, discursivas, né? Copérnico, Darwin e Freud. Né? O Copérnico, quando disse que a Terra não estava no centro do universo, mexeu demais com a percepção discursiva das pessoas, e, enfim, naquele momento, enfim, Idade Média, final da Idade Média, que tinham a concepção do espaço do universo, astronômica e tudo mais. Aquilo ali foi muito forte. Darwin, quando fala da evolução, né? Da origem primata do ser humano, vem do macaco, também mexe demais com a discursividade, com a produção de sentido científico no mundo todo. Tá? Mesmo lá no século XIX, não tem problema nenhum, né? Porque o texto navega naturalmente, mesmo antes da internet e tudo mais. Não tenha preocupação com isso. E a terceira grande ferida é o Freud. O Freud que disse que o sujeito, né, basicamente, não é senhor da própria casa, né? Ele não...
ele não domina, o eu não domina todo o regime enunciativo que um sujeito pode vir a produzir. Essas três questões, e esses três, e o Marx também, né? Desculpa, eu acho que o Marx temos aí a quarta ferida, que também fala dos processos, os processos econômicos, como que isso determina, ou condiciona, né, o mundo social, o mundo do trabalho, o mundo da produção de riqueza no mundo. Tá? Enfim, na sociedade. Essas quatro personagens criaram discursividade, criaram uma estrutura de pensamento. É uma estrutura nova de pensar. Nem todo filósofo consegue fazer isso. Tá certo? A grande ambição de um filósofo é criar uma maneira nova de se pensar. Uma estrutura toda concebida e toda acabada para você poder produzir enunciados novos e uma maneira de pensar nova. Esses caras fizeram isso. Então, o Lula fez isso. Tá? O Lula fez isso politicamente. Ele é uma espécie de Freud desse mundo político, uma espécie de Marx. Ele é dessa dimensão. Desculpa, mas eu tenho que... Inclusive, eu escrevi um artigo muito longo, isso que foi publicado em vários capítulos no jornal GGN, e que nós estamos com ele para sair em livro ainda, com dificuldades aí, para imprimir esse livro, né, para distribuir pelo país. Um trabalho muito bonito, muito delicado, do meu amigo Celso Maldos, que foi a pessoa que acompanhou o Lula nos anos 80, gravando os discursos do Lula e gravando as imagens também importantes do Lula. Então, assim, digressão inicial e finalizando essa digressão inicial. O Lula é esse cara que produz uma maneira, um ímpeto, um desejo novo, de maneira massificada. É uma coisa sem precedente, merece um estudo muito sério. Espero que eu consiga fazer esse estudo um dia, totalmente, né, rigoroso do ponto de vista teórico e técnico, para a gente poder registrar esse papel dessa personalidade tão importante para o mundo. O Lula não é só o cara do Nobel da Paz. Ele o que ele fez para o Brasil e para o mundo é muito mais do que isso. É muito mais. Realmente, ele impregnou, né, toda uma parcela imensa da sociedade, a maioria da sociedade brasileira. É muito impressionante essa história do Lula sair com 90% de aprovação, 87% de aprovação, né? Segundo o Ibope, Datafolha, no final do governo dele em 2010. É muito impressionante isso. Isso é uma coisa sem precedente no mundo. O cara não sai de um governo assim tão aclamado, ainda mais num país cascudo e heterogêneo como o Brasil. Tá? Nem na Suécia, nem na Noruega, nem no Reino Unido, quer dizer, o pessoal na Europa lá tá tudo conflagrado agora também, né? Mas se você pensar no período que eles tiveram de relativa estabilidade política, os próprios Estados Unidos, não tem condição do cara sair aclamado desse jeito. É uma coisa sem precedente, é uma coisa que... Você entende, né? Arrebenta a cabeça da elite, arrebenta a cabeça da imprensa brasileira, que gosta de ridicularizar presidente, ridicularizar político. Como é que vai enfrentar um cara como o Lula, que consegue fazer isso tudo? Quer dizer, é muito louco, cara. É muito diferente isso. É muito sem precedente, é inédito. Continua sendo inédito 10 anos depois. 9 anos depois. Então, tudo isso precisa ser estudado, precisa ser redigido, precisa ser bonitinho, colocado, organizado para os estudos sociais, para os estudos da política, porque o Lula é um ponto fora da curva total. Aliás, o ponto fora da curva é pouco para ele. Então é isso. O cara produz esse tipo de fenômeno, né? Ele impregnou a sociedade brasileira de uma maneira diferente de conceber a política, conscientizou politicamente. Agora, você tem outros processos acontecendo em meio a tudo isso. Evidentemente, por tudo isso que ele realizou, é que ele foi tão combatido, é por isso que ele está preso, é por isso que o PT foi extremamente criminalizado pela elite, pela imprensa brasileira, tá certo? E aí você tem outras coisas. Para você ter uma ideia, a ausência do Lula da cena política brasileira é decisiva, meu querido. O Lula solto, o Lula aqui, nada disso estaria acontecendo. Totalmente impossível. Para você ter uma ideia da força que ele tem, que é uma força que nós podemos comprovar tecnicamente. É a força do enunciado, é a força da dicção, é a força da palavra, é a conexão da palavra com a biografia, com a história.
Tá? Então, vamos ter cuidado quando a gente fala do Lula, porque é muito mais do que o Prêmio Nobel da Paz. Devia ser o Prêmio Nobel da Economia também. Porque o que ele fez com relação ao Bolsa Família, esse projeto que, evidentemente, teve toda uma equipe para conceber tecnicamente como é que ia ser distribuído o Bolsa Família, mas a intuição dele estava ali em todo momento. Não tem dúvida disso. Pergunta para o economista, para o Márcio Postman, pergunta para quem você quiser, para o Luiz Mercadante, para todos que fizeram parte do governo Lula, da onde que as ideias originais, profundas, estruturais do governo saíam da cabeça do Lula, querido. É uma diferença totalmente abissal desse espetáculo deprimente que nós estamos assistindo agora. Que é um presidente eleito de maneira fraudulenta, o Bolsonaro, que não tem a menor noção do que acontece. Ele não sabe nem o que acontece num governo. Ele não tem noção. É uma coisa, assim, assustadora, estarrecedora. Eu já disse que o governo anda com as próprias patas. Continua sendo isso. Porque essas 4 patas que deveriam liderar e conduzir, elas estão empacadas, né? Estão empacadas em algum lugar. Então o governo está andando com as patas do general Heleno, com as patas do Mourão, com as patas do Paulo Guedes, com as patas da Damares, né? Haja pata para pouco governo. É muita pata para pouco governo. Desculpa. Então tá, tudo bem. Então, a gente pode prosseguir depois dessa primeira resenha. Só para terminar, é bom falar do Lula, né? Putz, é outro mundo, né? Tem que falar de Bolsonaro, de Gustavo Bibiano. Puta que pariu. Fala sério, torcida brasileira caras pálidas. Fala sério. Terrível, mas a gente fala porque é a obrigação que a gente tem. O peixinho que aparece aqui, o ok, que bonitinho. É uma abelhinha. Isso não é peixe. Conde! Seu maluco, quem que me mandou o peixe? Me fala o nome, porque eu gosto muito desse... Não, a abelhinha. A abelhinha é muito bonitinha. Essa abelhinha, mas por que eu acho que é peixe, né? Enfim, chega, Conde, chega. Vamos direto ao assunto. Essa é a live do Conde. Vocês estão assistindo. Saudação, muito obrigado. Inscreva-se no canal do Conde. Inscreva-se no canal do Conde. Tá com mais de 8 mil, tá com 8.200, né? Vão lá, compartilhem a live, divulguem. Inscrevam-se. Não fica sem se inscrever, seu preguiçoso, que fica aqui assistindo a minha live e ali não se inscreve. É só clicar uma vez, que preguiça. Sabe quantos cliques eu faço no meu mouse durante um dia de trabalho? Cara, se eu ganhasse 1 centavo para cada clique que eu dou no meu mouse, olha que bonitinha, Belinha, eu adoro. Cada clique, eu estaria milionário. É mais de 1 milhão de cliques, entendeu? Por dia. É muito louco isso, né? O dedo aqui fica cansado. Então clica, criatura de Deus. Clica, se inscreve no meu canal, por favor, tá? Se inscreve no meu canal, que a gente tem que alcançar 10 mil logo, porque daí o YouTube vai me dar uma plaquinha, assim, Conde, parabéns, tudo mais. Não vai me dar nada. Não sei o que ele vai me dar. Vai me dar alguma coisa, tá? Então, eu quero ter esse privilégio. Só para finalizar o Lula, o assunto tão bom que é o Lula sempre, né? Por isso que ele está preso. Os caras não conseguem combater, não conseguem derrotar um cara como esse. É um cara, assim, para o sistema perigosíssimo. Não tem condições, porque ele tem essa força. Quando ele enuncia, quando ele fala, são milhões de vozes falando ali ao mesmo tempo. Isso é comprovável tecnicamente. Você pode comprovar com a materialização da língua na dicção do Lula. Tá lá, povo brasileiro tá lá, pelas histórias que ele conta, pelo ritmo que ele dá, pela cadência que ele tem no discurso, é uma coisa impressionante. E, evidentemente, pelo sentido. E também o pensamento brasileiro mais sofisticado, que é o pensamento dos grandes pensadores brasileiros, Antônio Cândido, Florestan Fernandes, Sérgio Buarque de Holanda. O Lula, a inteligência dele, o próprio Celso Amorim, todo mundo sabe disso, Celso Amorim é um grande intelectual. O cara acompanhou o Lula durante 8 anos. O Celso Amorim admira o Lula demais. A verve do Lula, a capacidade do Lula produzir sentido político. Todos os intelectuais que andaram perto do Lula sabem disso. O grande poder que ele tem. Tá? Então, assim, extrapola essa história do Prêmio Nobel da Paz. É o Prêmio Nobel da Economia. Também. Prêmio Nobel, não sei o que tem mais de Prêmio Nobel para dar para o Lula, mas deveria ganhar todos. Por quê?
essa história, por exemplo, de dar o dinheiro na mão do pobre mediante o gerenciamento da mulher, é uma coisa sensacional, sem precedente, revolucionou o Brasil. Agora trouxeram o Brasil de novo para o limbo, para a lama tóxica, né? Mas nós vivemos um período absolutamente luminoso, econômico, em que, veja, é muito louco isso, porque as pessoas que queriam empreender no Brasil, abrir uma loja, todas prosperaram durante os governos Lula e Dilma. Todas. Todas. Eu me lembro disso. Vocês se lembram disso. O cara abria uma lojinha de alguma coisa, o cara prosperava. Tá certo? O cara formalizava a sua banquinha por aí, que ele vendia como camelô e tudo mais, e prosperava. Ia para uma loja física depois, vendia pela internet, agregava tecnologia em seu favor, o emprego estava pleno emprego a todo vapor, o salário aumentando, as pessoas tinham dignidade, iam comprar o seu pão, iam fazer sua compra, o supermercado cheio. A gente vai no supermercado hoje, está vazio. Todo supermercado vazio. Só os supermercados da elitezinha aí que fica espalhada. Os caras estão falindo. As livrarias brasileiras todas faliram. Não sobrou nenhuma, queridos. A livraria Cultura, a maior livraria de todos, falando das grandes, né? FINAC já vazou. A livraria Cultura tá aí, entrou com pedido de falência já faz tempo. E é gigantesca a livraria Cultura lá no Conjunto Nacional em São Paulo. Assim, o Brasil entrou em colapso generalizado de tudo. Não foi só a indústria naval que quebrou, não foi só a Petrobras. Petrobras continua andando ali, porque ela é muito grande. É muito grande. Responde por 8% do PIB brasileiro. Agora há de se ver. Você vê que a Petrobras, veja, você parar um transatlântico que estava vindo em curso, como o Brasil vinha num caminho mais ou menos estabelecido pelos governos democráticos Lula e Dilma, não dá para dar um cavalo de pau nisso. O cara que é amigo do Bolsonaro, que ele tentou botar da maneira quase que nepotismo, né? O cara é amigo, mas é nepotismo. Que você bota o amigo ali tem que ser compreendido também pela chave do nepotismo. Favorecimento pessoal. No gerenciamento da segurança da Petrobras, o cara não passou no psicotécnico. Eles fizeram teste com esse cara. A Petrobras, beleza, né? Castelo Branco, lá é o presidente da Petrobras agora, né? Você quer dar um emprego para esse cara aí, cabide de emprego? Beleza, a gente dá. Só que a Petrobras tem critério ainda, né? Aí fizeram o teste com o cara lá, o cara não passou. Falou assim, querido, não dá para você administrar o setor de segurança de uma das maiores empresas do mundo. Não vai rolar, cara. Desculpa, mas o cara foi embora. Tchau. Vaza daqui. Nem com o Bolsonaro indicando, o cara conseguiu lá. A não ser que ele, enfim, quebre todo o protocolo agora. Então, saudade, né? Saudade de quando o Brasil era um país, né? O Brasil era governado, o Brasil tinha dignidade, o povo tinha dignidade, e tinha esse comichão do empreendedorismo, né? As pessoas inovavam e se assanhavam. Você tinha muito jovem brasileiro aí caminhando para licenciar patente internacional de aplicativo de celular. Brasil produzindo tecnologia de maneira à altura do Brasil, país gigantesco, não pode ficar na periferia da produção de tecnologia no mundo. País gigantesco, com um povo extremamente criativo. O Lula inflamou o Brasil de uma maneira brutal. A gente interrompeu esse processo, né? Você tinha ímpeto nas pessoas. Bom, hoje eu quero até fazer propaganda para vocês, porque hoje à noite estreia o meu programa com o Rogério Skylab, ao vivo, pela TV 247, às 10 da noite. Então não vá para a cama sem a gente, né? Leva a gente para a caminha. Nós vamos estrear hoje o papo, a desentrevista, né? Desentrevista. Por que eu estou falando isso agora, justamente agora para vocês? Porque o Rogério Skylab aprofundou um conceito de lulismo selvagem, que ele, inclusive, publicou um artigo que já está na Home 247, que explica muito o que aconteceu com o Brasil desde junho de 2013, aquelas manifestações. Rogério Skylab tem uma visão ele é muito visionário, mas é muito rigoroso também. É um cara, assim, extremamente competente para escrever um texto extremamente acadêmico e também legível do ponto de vista de um ensaio.
um ensaio sobre o país. Vai ser um programa sensacional. Rogério Skylab, vocês sabem, é um dos maiores compositores brasileiros, grande compositor. Ele além do experimentalismo também, o trabalho que ele faz, é um trabalho, continua sendo inovador até hoje. Ele não gosta de rótulos, concordo com ele em não gostar de rótulos, mas é um cara inquieto, é um cara muito, enfim, interessante ele vir trazer a reflexão dele para o mundo político, porque vai abrir vários flancos de análise e de interpretação de país. Então, estou muito contente com esse programa com o Skylab, que chama Desentrevista, porque é uma desentrevista, né? O que é uma desentrevista? Não sei. Assista o programa que você vai descobrir, tá? Então, feita essa primeira digressão inicial e longuíssima, como eu costumo fazer, simplesmente para lembrar, para fazer o contraste, inclusive, porque agora eu vou entrar no Gustavo Bebiano e o mundo vai ficar sombrio, né? Vai ficar aquela situação absolutamente deprimente de um governo suicida, incompetente, incapaz, em crise perpétua, em que você tem situações absolutamente inusitadas de desestruturação, que não é só intelectual, é estrutural e é conjuntural. É um grande caos o governo Bolsonaro. A imprensa está lá tentando, toda pimpona, né, entrar nesse mundo, não consegue. Ela não consegue. Ela produz lá o substrato de notícia e nós, da imprensa progressista, humildemente, temos que ir lá interpretar tudo aquilo, porque eles não conseguem interpretar nada. Né? Eles só pegam ali, é que nem matemático que faz estatística, né? Disponibiliza. Aí precisa de alguém para interpretar o bagulho. Tem que ter alguém ali para comentar alguma coisa. Como eles têm mordaça, como os articulistas da imprensa tradicional são todos na coleirinha e abanam o rabinho para suas respectivas editorias, então nós temos de fazer esse serviço em parceria com eles. É a modernidade. Eles produzem a notícia bruta e nós vamos lá e depuramos aquela notícia bruta e trazemos, assim, com alguma interpretação possível para a cena conjuntural da análise política brasileira. Tudo bem? Beleza. Então vamos entrar na questão do Bebiano. A primeira coisa que eu quero falar, primeiro deixa eu olhar o YouTube aqui, ver que tá tudo bem aqui. Tá, galera, cadê? Quem mandou matar Marielle? Sandra Albernaz perguntando. Eu também. Você vê que essa investigação também parou depois do bolsonarismo chegar ao poder. Ela estava quase respondendo ali, né? A polícia do Rio tinha chegado nos nomes, inclusive nomes que são ligados ao Flávio Bolsonaro e ao laranjão lá, Fabrício Queiroz. Gabinete do Flávio Bolsonaro. Tem uma notícia estarrecedora hoje que o deputado que vandalizou a placa da Marielle Franco, junto com esse governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, como é que é o nome da criatura infeliz? Rodrigo Amorim, que é do PSL, ele pendurou a placa que ele depredou junto com o governador do Rio e mais uma figura lá, vocês viram essas fotos, ele pendurou no gabinete dele a placa depredada, quebrada, rachada ao meio. Olha, é por isso que eu fico indignado e acho que o STF continua na sua tocada absolutamente acovardada, incapaz e bastante repulsiva. Esse tipo de coisa era uma coisa para se ter uma declaração de algum ministro do STF. Era o caso do Toffoli chegar e não tolerar esse tipo de coisa, porque esse tipo de coisa ele toma efeito cascata, ele desencadeia um processo de desumanização e de vandalização generada para o Brasil. Vocês querem vandalização no Brasil? O cara destrói a placa, não é punido e bota a placa lá no gabinete dele, deputado estadual Rodrigo Amorim, do PSL do Rio de Janeiro. Então, cara pálida, tem alguma coisa errada. Aliás, eu ia contar a historinha do cara pálido, não contei, né? Vocês querem que eu conte? Querem. Conto ou não conto? Conto ou não conto? Cadê o Hilton? Conto ou não conto? Essa questão é um absurdo. Cadê o Moro, ministro da Justiça? Eu me pergunto. Virgínia Amiga está perguntando aqui. E o idiota do Frota esmagando uma laranja no plenário? Quer eliminar as laranjas podres do PSL? Ele fez isso? Cara, nem vi esse negócio. Bom, que tal suspender a isenção de 1 trilhão de imposto das petroleiras estrangeiras?
para não fazer reforma. Rosangel, já que dizem que a reforma vai trazer. Bom, muita gente que trufou Fahrenheit 451, vamos, Gus. Mara Beatriz K. Truffaut Fahrenheit 451. É isso. O Brasil virou um filme de ficção científica, mas é muito superior a tudo isso, né? Poucos filmes de ficção. Acho que não tem um filme de ficção científica no mundo que tenha a capacidade, né, de degradação, de distopia, né, de conseguir chegar no nível de um Brasil. Eu tenho cobrado, conta, Aurenice Vitória, conta, Rita Paula Vilela, conta, Maria das Graças, conta, eu conto, então, vou contar a história do Cara Pálida, antes que eu me esqueça, eu não conte nunca mais, né? A história é a seguinte, tem uma tirinha do Luiz Fernando Veríssimo, uma tirinha do Luiz... Você lembra que olha só como a digressão é louca, eu ia contar isso, aí lembrei das aulas de linguística na Unicamp, lembrei do meu orientador Ciro Pocente, do meu professor querido, ilustre, lembrei do que ele fazia, e comecei a falar do sujeito, comecei a falar da linguística e fui para o outro lado, mas agora eu volto, né? Cara Pálida. A gente pegava uma tirinha do Luiz Fernando Veríssimo das cobrinhas. Você lembra das cobrinhas? Aí tinha... aquela tirinha genial, né? É uma cobrinha olhando com a cobrinha amiga, né? Sabe aquelas cobrinhas do Veríssimo? Porque ele desenha, porque assim... Um dia perguntaram para ele, por que você desenha cobrinha? Da onde saiu a cobrinha? Ele falou, não, porque é o jeito mais fácil de desenhar. É o bicho mais... Desenhar uma cobra é a coisa mais fácil. Então, por isso que eu usei cobrinha. Vivo, o Luiz Fernando Veríssimo. Então, atirem assim, as duas cobrinhas assim. Aí uma cobrinha olha, tá olhando para o céu todo estrelado, né? Todo bonito, né? Ela olha assim e fala, as estrelas, o infinito, tudo tão distante, tudo tão longe, tudo tão eterno. Aí o segundo quadrinho assim, ela dizendo, e nós aqui, tão insignificantes. Aí a terceira, a cobrinha no terceiro quadrinho fala assim, a outra cobrinha, né? Nós quem, Cara Pálida? É daí que vem o Cara Pálida, né? Que, por sua vez, o Luiz Fernando Veríssimo tirou do filme do Zorro, que é uma situação quando o Zorro tá com o índio, acho que é o tonto, né? Que fica do lado do Zorro, que ajuda o Zorro, que é parceiro do Zorro lá e tal. Eles estão cercados por vários indígenas, né? Estão num beco sem saída. E aí o Zorro fala assim, né? Nós estamos perdidos. Aí o tonto fala para ele, nós quem, Cara Pálida? Porque ele é índio. Ele é índio. Quer dizer, quem está perdido é o Zorro, que é branco. Né? Branco, velho, de olhos azuis. Mas o tonto não, porque o tonto é índio. O tonto não é tonto nada. É tonto mesmo o nome do amigo do indígena do Zorro? Bom, veja só que intertexto é infinito, né? Então, Cara Pálida vem daí. Tá explicada a historinha para vocês. A tirinha do Luiz Fernando é muito bacana. E também serve para explicar, por exemplo, o nós inclusivo e o nós exclusivo. Porque o nós, na língua, no português brasileiro, o nós, quando você enuncia, tecnicamente ele é um deítico, né? Que é um deítico que não é um pronome propriamente. O deítico é aquela partícula, aquele elemento, o eu, tu, basicamente são os deíticos mais clássicos, né? De uma língua, e sobretudo do português brasileiro. E o nós também é deítico, porque você fala o nós para, enfim, para embrear a ação de uma sentença, de um enunciado. Só que o nós, por exemplo, quando a gente fala assim, nós estamos numa situação terrível política, que nós é esse? É o nós do segmento democrático, porque não é o nós quem, né, Cara Pálida? Nós, população brasileira inteira? De uma certa maneira, é também. Mas veja, é o nós inclusivo e inclusivo. No espanhol, você tem a diferença materializada lexicalmente, que você tem o nós outros e a outra partícula, acho que é o nós, né? O nós e nós outros. Um é inclusivo, o outro é exclusivo. Então, tipo, você está em 6 pessoas. Se você fala, nós vamos lá, é você e mais essas 6. Se você fala nos outros, não sei se é isso, tá? Estou lembrando mais ou menos aqui do espanhol. Não é todo mundo, é só uma parte. Enfim, são questões linguísticas múltiplas para a gente pensar. Isso vale também um artigo importante sobre uma situação linguística no Brasil que chama muita atenção
e que irrita muito o intelectual isentão que não consegue entender absolutamente nada, mas e também eles se lançam a vaticinar sobre linguagem o tempo todo. Então, quando você tem o nós contra eles na política, isso é muito importante. Eu acho isso absolutamente legítimo, porque, afinal de contas, a política é um embate entre dois pontos, entre dois polos. A polarização não é um defeito. As pessoas falam, ai, tá tudo polarizado e fica tudo com aquele nojinho. Mas não é. Isso é bom, isso é político. Ruim é se não tivesse polarizado, meu. Caras pálidas, né? Ruim é se não tivesse polarizado. As pessoas que não gostam de polarização é porque não sabem disputar espaço, não sabem disputar sentido político. Aí elas ficam todas cheias de mimimi. Ai, a polarização não é legal para o país. Queridos, os Estados Unidos são polarizados desde a Constituição Americana. Partido Democrata e Partido Republicano. E aí? Ah, mas é diferente. Não sei, ah, mas é diferente. Então vamos ver a diferença. Vamos discutir esse negócio, então. Então, esse nós contra eles, eu adoro quando o PT enuncia esse nós. Nós vamos mudar esse jogo político. Porque é muito forte isso, inclusive do ponto de vista retórico, do ponto de vista da mobilização popular. Por isso que eles não gostam do nós contra eles. Porque o nós contra eles coloca eles na posição de eles, de inimigo. Então, nós temos que continuar nesse discurso do nós contra eles, que é muito bom, eficiente. É bom dar uma returbinada nesse discurso. Vamos falar desse pessoal meia-boca, bunda rachada do bolsonarismo? Vamos falar do Gustavo Bebiano? Então vamos. Vamos, então. Combinado, vamos. É o seguinte, esse governo Bolsonaro tem uma característica que apareceu para mim hoje única, né? Você tem militar pensando que é político e político pensando que é militar. Tá trocaram as bolas. Tá errado. O militar fica achando que é política, porque o militar sai lá do exército, sai do quadradinho dele, onde ele tem que viver, um lugar onde ele é treinado a vida inteira para estar, que é dentro de um exército, dentro de um batalhão, né, defendendo o país, tudo mais, soberanamente, legitimamente, ganhando seu dinheiro de general, evidentemente. Mas eles quiseram, né? Eles ficaram, enfim, injuriados, né? A Dilma Rousseff passou sabão na boca desse generalato todo, demais. Eles ficaram todos carentes e tristes, né? Calaram a boca várias vezes. O general Heleno teve que calar a boca 3 vezes com a Dilma Rousseff no cangote dele, que era chefe dele, evidentemente. Porque o presidente da República é chefe. Hoje é diferente, né? O general Heleno que manda no Bolsonaro. Mas antes, quando a gente tinha democracia, era Dilma Rousseff que mandava nesses generais todos que tinham que bater continência para Dilma. Tá certo? E pro Lula também. Sempre bateram pro Lula. E para Dilma, eles ficam naquela, não, uma mulher, né, torturada, né, esse negócio, né? A Dilma fundiu a cuca desses caras. Aquela foto da Dilma dos anos 70 ou 60, acho que anos 60, ela altiva e linda, porque ela sempre foi uma mulher linda, e aqueles militares com a mão na cabeça, assim, escondendo o rosto da foto. Você vê que esses militares é tudo covarde, né? Tudo covarde, tá tudo escondido na própria farda, é uma coisa vergonhosa. Aquela foto causou muito. Aquela foto irritou demais, humilhou demais esses generais que estão aí, sobretudo o general Heleno e companhia. Humilhou, porque na verdade a Dilma estava soberana e era presidente da República, né? E esse tipo de coisa é que mexeu muito aí com a movimentação política que levou ao golpe, né, de 2016. Vamos admitir que você tem problemas ali gravíssimos de toda essa iconografia da esquerda civilizada brasileira que lutou contra a ditadura, aparecendo fortemente na publicação, na Comissão da Verdade, enfim, em toda a reparação histórica que o Brasil teve a coragem relativa de produzir diante de muitas dificuldades e preconceitos, mas produziu e milindrou esse bando de general aí que fica tudo com frescurinha agora de não querer reconhecer, né, que as pessoas lutaram contra um regime arbitrário. Regime que eles, inclusive, não foram nem os protagonistas finais. Eles estavam a cargo, a serviço, eram capacho de uma elite civil que produziu esse golpe de 64 aí também, que é chamado de golpe militar. Bom, tô digressivo, né? Paciência. Bom,
Então os militares acham que são políticos. Eles não são políticos, não têm proficiência nenhuma política. É terrível isso. O Bolsonaro deixar a condução política do seu governo nas mãos dos militares é um desastre total e absoluto. Eu falei na live de ontem assim, militares no governo, tem 45, 46 militares no governo. Mais que na ditadura, disparado. Bom, se esses militares vão fazer parte de um governo que quer aparecer que é político, porque é claro que nós temos um governo militar no Brasil com ares de ditadura, mas oficialmente ainda é uma democracia, cara pálida. Oficialmente para o mundo e para o brasileiro é uma democracia. No papel é uma democracia. O STF acha que é uma democracia. Então é diferente. Se eles quiserem produzir política, esses militares, vai ser suicídio total, inclusive para o próprio governo. Hoje é o primeiro elemento gritante dessa realidade. Os militares é que são responsáveis para manter o Gustavo Bebiano no governo. Gustavo Bebiano no PSL, pivô de um escândalo gravíssimo de desvio de fundo partidário nas eleições de 2018, com comprovação até o pescoço. Folha de São Paulo tem uma montanha de matéria para soltar ao longo da semana, do mês, do ano, sobre o Gustavo Bebiano. Queridos, não vai rolar. Então, o certo para manter o governo respirando por aparelhos, porque o governo está respirando por aparelhos. Mas se você quiser manter o governo na UTI como ele está, tinha que chispar o Bebiano do horizonte. O Carlos Bolsonaro estava certo. Eu detesto ter de dizer isso, mas do ponto de vista estratégico e estrutural, Carlos Bolsonaro, filhinho 02 lá do Bolsonaro, estava certo. E ele entregou e foi baixo nível total. Diz que o Bebiano estava mentindo, não teve com o pai dele coisa nenhuma, negociando coisa nenhuma. E o Bolsonaro confirmou, chamou o Bebiano de mentiroso. E esse cara vai continuar no governo como ministro da Secretaria-Geral da Presidência? Querido, não dá. Desculpa, mas não dá. Eu tô falando muito alto. Eu falo alto, né? Eu preciso aprender a falar baixo, que eu fico indignado. Eu preciso aprender a falar baixo que nem o Breno Altman. O Breno Altman é aquela... né? O cara tem um controle total, né? O Atush também, né? Controle total. Mas é que eu não aguento! Eu tenho que falar dessas coisas que estão acontecendo com o Brasil. Não aguento, tenho que falar alto. Então, desculpa, abaixa o som aí, porque eu vou continuar assim. Então, o negócio é o seguinte: os militares, ao que tudo, a cobertura que nós estamos aqui chegou até a gente, né? O bastidor de Brasília, é que a ordem veio dos militares. Mantém o Bebiano, porque senão o cara vai falar, né? Ele vai falar. O Bebiano vai falar. E se o Bebiano falar, querido, não dá. Se o Bebiano falar, morre todo mundo. Ele já falou que se cair, vai cair o Bolsonaro junto com ele. Então, ameaçou pra caramba o Bebiano. Quer dizer, o Bebiano é esse político tradicional aí, né? Esse cara. Inacreditável, né? É o Gustavo Bebiano. Pra minha infelicidade, ele chama Gustavo, né? Gustavo Bebiano. Fala sério. Você pegou fraude do PSL em Pernambuco e Rio de Janeiro. O Brasil tem mais 24 estados. E aí? Então não vai ser mole, né? Não vai ser mole. PSL é o PRN do Collor. Então, queridos, os militares mostraram todo o seu amadorismo em manter o Bebiano. Eles não sabem calcular como é que a imprensa está funcionando agora. São aqueles caras durões, positivistas, bestas quadradas, para falar a verdade, né? Essa coisa da ABIN ser agência de inteligência é quase o escárnio, né? É um escárnio absoluto, porque inteligência de verdade não tem ali. Francamente. Porque não é assim que funciona. Política é outra história. É outra história. Você tem que ter sutileza, tem que ter sensibilidade, tem que ter outro tipo de conhecimento que não esse conhecimento aí durão da caserna. E não funciona nada. E os caras estão tentando fazer isso. Né? Ah, não, mantém o Bebiano, porque senão ele vai falar. A psicologia do milico brasileiro é essa, quer dizer, ela vai só até a página 1, né? Aí você tem um livro de 100 páginas, que é a política brasiliense. Então, querido, não vai dar certo. Foi pior. Quem estava certo era o Carlos Bolsonaro. Desculpa eu ter que falar isso, né? Ele que sabe... O Carlos Bolsonaro, ele não pode subestimar esse carinha, não. Né? Quem me fala isso é o trompetista da democracia, o Fabiano Leitão.
o Carlos Bolsonaro é o cara que estruturou toda a campanha mentirosa do Bolsonaro, que foi bem sucedida eleitoralmente. Ele arregimentou, ele organizou os robôs, ele organizou a produção de fake news dentro e fora do Brasil. É o cara que pilotava esse troço todo aí, entendeu? E é o cara que, o Fabiano Leitão diz, ele deu palestra pelo Brasil inteiro nos 3 anos que precederam aí as eleições de 2018, arregimentando gente para tirar o PT, entendeu? Então, ele pode ser o cara, enfim, a gente pode odiar e tudo mais, mas ele tem algum neurônio, ele usa para o mal, mas ele tem. Então, comparar o Carlos Bolsonaro com essa cúpula militar do governo, sinceramente, quem estava querendo fazer política ali era o Carlos Bolsonaro. Desculpa eu ter que falar isso para vocês, mas é verdade. É o Carlos Bolsonaro. Então, o que vai acontecer agora? O Carlos Bolsonaro foi enquadrado, os filhos do presidente foram enquadrados, o clã, né? Eu acho que, assim, a imprensa brasileira não entende o clã. Nem a imprensa progressista. Tem ninguém entendendo o clã, como é que ele funciona. Carlos, Eduardo e Flávio. Flávio está um pouco na geladeira por causa das acusações que ele tem enfrentado e tudo mais. O Eduardo também falou muita besteira, mas o Carlos... Por que o Carlos estava no carro lá no Rolls Royce do Bolsonaro? O Carlos é o cara. Entendeu? O Carlos é o cara que vai balançar essa república. Ele vai balançar no sentido de desestruturar tudo depois. Porque, assim, a inteligência dele, ele perdeu o embate com os militares agora. Mas você acha que ele vai ficar quieto? Vai voltar. Vai voltar com a carga toda em cima. Até porque o Gustavo Bebiano, então esse é o título da live, né? Ele vai destruir o governo. Esse cara, isso qualquer criança de 6 anos sabe, pelo amor de Deus. Qualquer criança de 6 anos sabe que se o Gustavo Bebiano continuar nesse governo, ele vai sangrar, vai continuar sangrando. O que os militares estão achando? Que a imprensa vai ficar quietinha? Vai parar de fazer a matéria sobre o Gustavo Bebiano? Não, amanhã vai sair matéria nova, com denúncia nova do Gustavo Bebiano, pode ter certeza disso. Tá? Amanhã, hoje, né? Daqui a pouco. Vai sair matéria nova sobre o Gustavo Bebiano, com fraude em outro estado, de outra maneira, com outra candidata fantasma, com outra candidata laranja. Porque o cara que faz isso pontualmente, faz isso escancaradamente e de maneira alastrada, tá certo? Então, a permanência do Gustavo Bebiano é uma excelente notícia para a oposição, para a esquerda, para a civilização brasileira, porque isso tira do governo a própria possibilidade de sobreviver com a ajuda de aparelhos. O governo, com a presença do Bebiano, vai se intoxicar cada vez, vai sangrar o governo todo. Isso acontecia, queridos, com os governos do PT. Você tinha um ministro acusado de qualquer besteirinha. No governo do PT, como o ministro tinha compromisso com o governo, ele pedia demissão. O Bebiano não tem compromisso com nada, a não ser com ele mesmo, com o rabítio dele. Então ele não vai pedir demissão, já avisou, não pediu, inclusive se manteve lá ministro da Secretaria-Geral. O que vai acontecer? Esse cara vai sangrar. Por isso que nos governos do Lula Dilma, quando você tinha um problema dessa natureza, evidentemente guardadas as proporções, né, o ministro em geral pedia demissão. Em última análise, né, em último caso, o presidente ia lá, a presidenta ia lá e demitia. É o caso clássico do Cid Gomes, né? O Cid Gomes, na verdade, ele pediu demissão na Câmara, quando ele atacou o Eduardo Cunha. Cid Gomes, naquele evento que ele ataca o Eduardo Cunha, ele estava sacramentando o golpe contra o PT. A família Gomes golpeou Dilma Rousseff, eles detestam a Dilma Rousseff. Cid Gomes e Ciro Gomes. Por isso que o Ciro Gomes é todo histérico aí com esse negócio do PT. E o Cid Gomes, naquele momento, que ele era ministro da Educação, e ele faz um discurso atacando o Eduardo Cunha, evidentemente, não, é fácil, é jogar para a plateia, mas do ponto de vista estratégico da negociação do governo, ele não podia ter feito aquilo. Era o ministro de Estado e o ministro da Educação. E aí o Ciro Gomes saiu em defesa dele imediatamente para quê? Porque eles estavam fazendo naquele momento política de traição. Traíram Dilma Rousseff para vitimizar o Cid Gomes e deixar Dilma Rousseff de saia justa, né? Aí deu no que deu, né? Porque o ministro que veio depois da Educação também não funcionou nada, né? Fraco, né? Do ponto de vista super legal, do ponto de vista acadêmico, mas do ponto de vista político, sem condições.
Então, o que aconteceu? Né? Aquilo ajudou muito a precipitar a produção daquele golpe que veio acontecer em seguida, tanto que o Mercadante teve que voltar depois para o Ministério da Educação, para dar alguma densidade política para o Ministério, porque o Ministério da Educação é muito grande, muito grande. Temos notícias sobre o Ministério da Educação também hoje com o Ricardo Vélez Rodrigues, né? Bom, então, voltando a nosso eixo, né? Bebiano vai destruir o governo. O ministro acusado que está sendo ali, você tem uma dicção, uma narrativa jornalística que está no cangote dele, não pode ficar no governo. No mínimo tem que pedir licença, entendeu? Agora, como o Bebiano tem rabo preso, tem medo, e ele tem um monte de compromisso acertado já, em função justamente dessa verba partidária milionária que o PSL teve no seu nascimento, no seu nascedouro, quer dizer, tudo isso, pode ter certeza, né? Tudo isso vai para a lixeira da história profunda, para a vala comum da história. Moro, Bolsonaro, Bebiano, esses militares generais de pijama aí que foram para o governo, quer dizer, é deprimente essa estrutura que eles tiveram a capacidade de montar para tirar o PT, né? Para tirar o PT. Veja, eu sempre digo aqui que é importante para a esquerda brasileira produzir, ajudar, colaborar à criação de um novo campo político no Brasil que possa digladiar de maneira minimamente simétrica com a esquerda petista, sobretudo, que é muito qualificada. Como é que esses caras vão debater com o PT? Não debate, foge do debate, desmaia. Não vai debater com o Haddad. Quem que vai debater com o Haddad no Brasil? Não tem, desculpa. Vai debater projeto com o Haddad? Projeto civilizatório? O Haddad entende de economia, porque ele é economista. Ele entende de educação, porque foi ministro 8 anos de educação. Ele entende de governança, porque foi prefeito de São Paulo, num governo absolutamente genial e absolutamente perseguido pela imprensa e enfim, por gente de péssimo nível que compõe a Câmara Municipal de São Paulo, da oposição do PSDB, que está morto, né? O PSDB já está morto também. Então, quem que vai debater com a Haddad? O cara entende de tudo. O cara é intelectual. O cara está conversando com a esquerda americana, britânica, espanhola, italiana, alemã. É respeitadíssimo no mundo inteiro como grande líder. Candidato que foi derrotado por um fascista medonho no Brasil, um dos maiores países do mundo. Quem, cara pálida, vai debater com a Haddad no Brasil? Não tem. Mas precisa ter. Esse é o ponto. Precisa ter um segmento político no Brasil que produza políticos com qualidade para debater com um cara como Haddad, para ter dois lados, para ter contraditório, para ter democracia. Porque senão todo mundo vai fugir do Haddad. Ninguém vai querer debater com o Haddad. Ninguém vai querer debater com o PT. Porque vão perder, né? Se debater bonitinho, né? Argumentando mais de meia hora, não só aquela pistolagem de rádio que às vezes tem aí e tudo mais, vai perder. Então, queridos caras pálidas, eu reitero, continuo entendendo aqui que é preciso formatar, né? Nós precisamos, eu vinha dizendo antes das eleições, que depois das eleições, se o Haddad ganhasse ou se o Bolsonaro ganhasse, tanto faz, todo o sistema político brasileiro seria reorganizado. E, de fato, ele vai se reorganizar e já está se reorganizando. Eu acho que ele vai se reorganizar com a movimentação no Congresso Nacional, que nós não podemos subestimar, né? Afinal de contas, você tem lá 600 parlamentares que foram eleitos, 513 deputados federais e 81 senadores foram eleitos. 81 não, os senadores foram quantos eleitos esse ano? 27 ou 54? Enfim, não me lembro mais quantos foram eleitos, mas é só uma parte porque o Senado ele é renovado a cada 4 anos, mas você tem um mandato de 8 anos. Então, queridos, eles são representantes do povo. Ainda, simbolicamente, nós somos uma democracia. Ainda, simbolicamente, nós temos a tripartição de poder. Claro que na prática nada disso funciona, mas simbolicamente funciona. E já e tem impacto essa constatação institucional, mesmo que as nossas instituições estejam degradadas, tá?
Então, a Câmara vai ser pressionada pelo povo. Vai ser pressionada por movimentos sociais e por pressões diversas. Não é só empresário que pressiona a Câmara. A gente não pode deixar só o empresário pressionar a Câmara, senão fica só sendo eles que pressionam a Câmara. Os lobbies e tudo mais, né? Tem lobista amigo do Moro na Câmara agora também, né? O Moro vai ter ele vai ter o momento dele. Não se intimidem com o poder da história. O Moro vai ter o momento dele, o momento de mergulhar no precipício que ele criou para ele mesmo, né? A Lava Jato destruiu o país inteiro, aumentou a percepção de corrupção no Brasil, e como se não bastasse, estão querendo levar a Lava Jato para a educação, né? Já que o Ricardo Vélez Rodrigues não conseguiu fazer nenhum tipo de agenda, não conseguiu nem entender como é que funciona o Ministério da Educação, eles resolveram fazer a Lava Jato da Educação. Vão investigar as faculdades federais. Vão fazer aquilo que a gente assistiu durante a campanha, que é a polícia entrando nas faculdades federais, de maneira truculenta. Uma violência sem precedente. Nós assistimos na Federal de Janeiro. Isso acontecer. Então, eles vão fazer isso de novo. Por que eles vão fazer isso de novo? Porque o Brasil, se deixar, queridos, o Brasil entra na agenda da denúncia de corrupção desse governo que é corrupto até a medula. Então, eles têm de fazer algum tipo de agenda escandalosa, polêmica, como, por exemplo, levar a Lava Jato para as universidades federais. É bom a gente ficar esperto com tudo isso, hein? Para chamar a atenção, inclusive, da própria militância de esquerda no Brasil. E para tirar o foco das denúncias de corrupção que vão, você entendeu? Elas se multiplicam que nem uma piracema. Não tem uma pessoa honesta nesse governo do Bolsonaro. Nenhuma. Eu aposto com vocês. Tá? Não tem uma pessoa honesta. Então, o que vocês acham que vai acontecer se botarem uma Lava Jato nas universidades federais? Elas vão dominar o noticiário, elas vão dominar as manchetes da Folha, Estadão e Globo, e vão produzir um novo discurso pelo país político que vai truncar o processo, mais uma vez, e a gente vai esquecer do Fabrício Queiroz, do Gustavo Bebiano, vai esquecer do Marcelo Álvaro, que é ministro do Turismo, né? A gente vai esquecer dessas figuras todas. A gente, vírgula, a imprensa tradicional, que produz a notícia bruta. Mais uma vez eu dizendo para vocês, eles produzem a notícia bruta, a gente vai lá e interpreta, para dar algum tipo de sentido para o que eles fazem. Então, chega no final da live, tem mais um pouquinho de coisa aqui para falar para vocês. Na verdade, tem muitas, mas não deu tempo, né? Vocês não param de falar um segundo, então me deixam falar. Não dá tempo de falar, eu tenho que falar para vocês, cara. Entendeu? Não dá tempo. Então é o seguinte, a imprensa não está entendendo o clã. Esse acho que é um ponto importante da gente considerar. Tem a foto do Bolsonaro de chinelo, né? Aquela foto, eu acho que ela significa, acho que ela é importante para a gente ponderar um pouco sobre o que está acontecendo, o derretimento do governo. É ridículo aquilo lá, né? Basicamente é ridículo. Eu acho que essa estética, iconografia artificial que o Bolsonaro quer instalar para se parecer com o Lula, ele acha que ele, tirando uma foto de chinelo embaixo daquele quadro, daquele mural de quem mesmo? Que está lá no Palácio, né? Como é que é o nome dele? Deu branco agora. Grande pintor brasileiro. De Cavalcante? É o de Cavalcante que está lá? Me lembrem, me corrijam, me digam, por favor. Ele acha que ele vai se parecer com a pessoa popular, humilde, né? Pobre, né? A origem pobre do Bolsonaro. Ele acha. Quer dizer, é totalmente ridículo. E assim, estética do grotesco, muito bem, Marta Siqueira de Godoy Sampaio. Na verdade, aquilo para mim é sintoma, sabe do quê? De uma total abandono da estratégia de comunicação que eles, bem ou mal, tinham ainda. Total abandono. Aquilo é coisa da cabeça do Bolsonaro, fez por conta própria. E assim, é ridículo aquilo lá. É uma vergonha para o Brasil, para o país, né? Aparecer de chinelo com camisa pirata do Palmeiras. Como você entender mais o cara desse? O cara não tem condição, entendeu? Não tem condição. De Cavalcante, obrigado, Aurenice e Vitória. Mas eu acho que a foto é sintomática.
é sintoma de que está todo mundo perdido. O Bolsonaro não tem mais aderência. Eles fazem pesquisa interna também de popularidade. Eles devem estar sabendo que a popularidade do governo deve já estar bem prejudicada e em ritmo acelerado de queda, né? Então, é uma espécie de desespero. Eu acho que aquela tentativa de criar uma foto, de criar um factoide, aí chamar atenção e tudo mais, né? É triste, é muita carência, né? Muita carência. O Bolsonaro é uma criança. Aquela filósofa francesa, que é psicóloga, psicanalista, que escreveu o que o Bolsonaro chama de kit gay, né? Que foi traduzido no Brasil e publicado pela Companhia das Letras, mas é um livro sobre a sexualidade infantil e tudo mais, e sobre questões de debate com relação a esse tipo de questão, esse tipo de debate. Ela diz que o Bolsonaro é uma criança que tem, e por isso que ele fala tanto de sexo, ele fala tanto de gênero, porque ele tem uma subjetividade interrompida que foi interrompida na infância. Ela fez a leitura do Bolsonaro, a leitura psicanalítica do Bolsonaro. Então ele é realmente essa criança, uma criança interrompida, né? Ele está totalmente mal resolvido na sua subjetividade. Então ele bota o chinelão e vai lá tirar foto com aquela gangue lá, né? Com aquela máfia que compõe o governo dele. Realmente lamentável. Então, acho que nós precisamos avançar um pouco nessa questão da interpretação do clã, porque o Carlos Bolsonaro não é qualquer um, ele vai responder a isso, e eu tenho de dizer, vou terminar a live de hoje dizendo para você que a permanência do Bebiano no governo é maravilhosa, é uma excelente notícia para todos nós. Gleisi, Haddad, vamos soltar rojão, abrir champanhe, porque o Bebiano vai sangrar, vai fazer o governo sangrar. Nós vamos assistir isso de camarote aqui. De camarote não, vamos assistir indo para cima, tá bom? Tudo bem? Então a gente finaliza mais essa live do Conde. Eu agradeço demais a presença de vocês. Muito feliz. E assistam hoje a nossa desentrevista, meu papo com o Rogério Skylab. Ele vai falar do lulismo selvagem e vai ser um programa bem importante, tá? Beijo para todos vocês e até a próxima live do Conde. Valeu.